Boa noite, queridos alunos! Estamos de volta aqui para dar continuidade às nossas aulas de física. Eu sou o professor Nelson Bezerra e agora nós vamos saber qual é o nosso objeto de conhecimento e o detalhamento para a aula de hoje. Olha só, pessoal, aula número 13, objeto de conhecimento, ótica, uma análise geral sobre o comportamento da luz, espelhos planos e esféricos. No detalhamento, nós teremos espelhos planos e esféricos. Então é isso, pessoal. Agora que nós já conhecemos o nosso conteúdo, vamos dar início então à nossa aula. Muito bem, queridos estudantes, estamos de volta aqui para falar hoje sobre os espelhos. E nada mais adequado para isso do que a gente relembrar aí uma sala de espelhos, né? Nesse caso, aí nós temos uma pessoa se vendo com vários espelhos planos e várias imagens da mesma pessoa sendo formadas por causa da associação desses espelhos. É bom lembrar a vocês que os espelhos planos são objetos que têm um alto poder de reflexão. Então, a reflexão da luz é o fenômeno que ocorre com os espelhos planos. E nós vamos relembrar, então, o que é a reflexão luminosa com suas leis. Então, olha só, pessoal, a reflexão luminosa, ela é regida por duas leis muito importantes. Nesse caso aí, a reflexão regular, né? Então, olha só, primeira lei, o raio incidente, o raio refletido e a reta normal à superfície no ponto de incidência estão sempre no mesmo plano, como está sendo mostrado aí na imagem. Você vê aí os três raios, né? O que incide, né? Os dois raios, o que incide e o que reflete, né? O raio incidente, né? Que é a luz incidente aqui. E nós temos aqui a superfície refletora, que no caso é o espelho. E aí nós temos a luz que está sendo refletida. Então, nessa figura você pode ver que a reta normal, a superfície, certo? O raio incidente e o raio refletido estão sempre no mesmo plano. É a primeira lei da reflexão. Já na segunda lei da reflexão, nós temos que as medidas do ângulo de incidência e do ângulo de reflexão são sempre as mesmas, são iguais. Então esse ângulo aqui, ó, θi, que é o ângulo de incidência, formado entre o raio incidente e a reta normal, e o outro ângulo, o ângulo de reflexão, formado entre o raio refletido e a reta normal. Esses ângulos, eles são sempre iguais, tá, pessoal? São ângulos que são idênticos. E aí aqui nós vamos falar dos espelhos planos, né? Vamos dar uma relembrada aqui no que é um espelho plano. É considerado um sistema óptico refletor. E aí nós temos uma imagem, né, de uma pessoa, né, na frente de um espelho, né, colocando as mãos aí na frente de um espelho plano, e a reflexão faz com que a imagem da mão da pessoa seja refletida. Agora nós temos as propriedades, né, dos espelhos planos, porque os espelhos planos, eles têm algumas propriedades importantes que nós devemos saber. Vamos lá à primeira propriedade que nós vamos falar do espelho plano. Olha só, é interessante. A imagem de um espelho plano, ela se forma atrás do espelho. E como ela se forma atrás do espelho e a gente sabe que não tem nada atrás do espelho, a gente chama essa imagem de imagem virtual. Porque ela é formada pelo prolongamento dos raios refletidos, não pelos próprios raios refletidos. E essa é a diferença entre imagem virtual e imagem real. A imagem real, ela é formada pela interseção dos raios refletidos. E a imagem virtual é formada pela interseção dos raios, do prolongamento dos raios refletidos, né? Então a imagem se forma atrás do espelho, imagem virtual, através do cruzamento dos prolongamentos dos raios que incidem no espelho. E ela tem o mesmo tamanho do objeto. Aí uma outra propriedade também interessante é que a imagem do espelho plano, ela tem o mesmo tamanho do objeto que é visto pelo espelho. Segunda propriedade, olha só, diz respeito às distâncias, né? A distância do objeto até o espelho é igual à distância da imagem até o espelho.
essas distâncias aqui, ó, o objeto está aqui, né? A garrafinha é o objeto, e aí existe uma distância entre ela e o espelho. Essa distância é idêntica até a imagem, ou seja, a distância de A até D é a mesma distância de D até C, né? Aqui, distância do objeto, distância da imagem, essas distâncias são iguais. A distância do objeto ao espelho é igual à distância da imagem ao espelho, portanto, são simétricos. Então, a gente diz que a imagem do espelho plano ela é simétrica. Temos uma terceira propriedade aí. Você pode observar, por exemplo, que quando você se olha no espelho plano e tem alguma coisa escrita na blusa que você está, você vê uma reversão da imagem. Não é errado dizer que a imagem está invertida. É uma reversão, é uma simetria da imagem. Então, há uma reversão da imagem, direita para a esquerda, ou vice-versa, mas não de baixo para cima. Então, nós temos aí o exemplo da letra R aparecendo do mesmo tamanho, mas com reversão de imagem. O objeto e a imagem são simétricos, então, nesse caso. É uma propriedade importante dos espelhos planos. Os espelhos planos, eles também podem ser associados entre si, que é o caso aí da casa de espelhos, que você está vendo novamente, a sala de espelhos, que tem vários espelhos planos colocados um ao lado do outro, um de frente para o outro, formando uma associação de imagens. É o que a gente vai ver agora, que nós podemos associar espelhos planos. A associação de espelhos planos acontece quando a luz refletida por um espelho, E1, atinge um segundo espelho, E2, formando assim uma combinação de imagens refletidas. E aí nós temos uma imagem aí mostrando, por exemplo, né, uma pessoa e na frente dela tem um espelho, mas atrás também tem outro espelho, e aí a gente vai ver, nesses casos, a formação de infinitas imagens, que é uma associação que a gente fala de associação em paralelo. Vamos observar aí, olha só, na associação em paralelo a gente tem espelhos planos associados um paralelo ao outro. O número de imagens do ponto A formada nos espelhos é infinita, ou seja, o número de imagens formada com esse tipo de associação são infinitas imagens. Cada imagem de um espelho faz o papel de um novo objeto para o outro espelho, e assim sucessivamente. É por isso que a gente tem essa situação aí de que se eu associo espelhos em paralelo, eu vou ter a formação de infinitas imagens, como a gente vê aí na imagem que está aparecendo aí na tela. Olha só, a pessoa na frente de dois espelhos, eles estão paralelos um ao outro, um de frente para o outro, nesse caso a pessoa está no meio, e aí olha só a quantidade de imagens, né? São infinitas imagens. Ok? Mas eu também posso associar os espelhos com uma associação angular, né? A gente falou de uma associação em paralelo, agora uma associação angular. Olha só, você vai considerar, por exemplo, alfa como sendo o ângulo formado por dois espelhos planos, com as superfícies refletoras se defrontando. A quantidade de imagens formadas por um ponto objeto P colocado entre os dois espelhos pode ser determinada por uma equação matemática. E aí, olha só, essa equação ela depende desse ângulo entre os espelhos, que é o ângulo alfa. O n vai ser aqui o número de imagens. Então, por essa equação aqui, ó, 360 dividido por alfa menos 1, eu vou encontrar o número de imagens que é formada de um objeto quando os espelhos estão colocados com um ângulo entre si. E aí algumas observações a gente pode fazer dessa situação. N é a quantidade de imagens, alfa deve ser expresso em graus, tá? É o ângulo entre os espelhos. Se a divisão 360 por alfa for um número par, né? 360 é uma volta inteira na circunferência. Então, se for um número par, o ponto objeto P poderá assumir qualquer posição entre os dois espelhos. Olha só, aí não importa onde você coloca o objeto. Se a divisão 360 por alfa, né, se alfa der um número par, ou seja, se alfa for 2, se alfa for 4, né, a divisão vai ser um número par, então não importa onde você coloca o objeto, que a quantidade de imagens vai ser a mesma. Agora, se 360 por alfa for um número ímpar, o ponto objeto P deverá ser posicionado no plano bissetor
de alfa, ou seja, ele tem que ficar bem alinhado com o ângulo, senão você não consegue ver a quantidade de imagens calculada pela equação. E aí nós temos um exemplo para resolver aqui dessa situação da associação de espelhos com um ângulo. Dois espelhos planos são alinhados de modo que o ângulo que se forma entre eles é de 60 graus. O número de imagens formadas pela associação desses espelhos é igual a... E aí lembra da equação, né? O número de imagens é 360 dividido pelo ângulo alfa, tá certo? Menos 1. E essa equação nós vamos utilizar então, sabendo que alfa vale aqui, ó, 60 graus. Observe que de cara a gente já vê que 360 por 60 dá um número par, certo? E a gente vai ter aí que a posição do objeto não vai interessar. Onde eu coloco o objeto entre os espelhos, eu vou ver esse número de imagens que eu vou calcular. Aqui nós temos o cálculo, olha só. 360 dividido por 60 menos 1. E aí 360 dividido por 60 é igual a 6, né? Porque 36 por 6 é 6, 6 menos 1. Nesse caso eu vou ter a formação de 5 imagens. Então se eu associar dois espelhos, fazendo entre eles um ângulo de 60 graus, eu terei 5 imagens formadas. Isso é o caso dos espelhos planos. Ok, pessoal? Agora nós vamos saber um pouco sobre os espelhos esféricos. E aí, olha só, o que é um espelho esférico? A gente vai chamar de espelho esférico qualquer calota esférica que seja polida e possui alto poder de reflexão. Então, a gente constrói os espelhos esféricos através de circunferências, a gente corta uma parte da circunferência, como está na imagem, a gente chama de calota esférica, certo? E aí a gente vai ter duas situações diferentes, né? A gente pode ter a parte interna sendo refletora ou a parte externa do espelho sendo refletora. Caso a parte externa da calota esférica seja a refletora, a gente vai chamar, então, o espelho de convexo. Caso a gente tenha a parte interna, a parte externa refletora é convexo, a parte interna refletora é côncava. Então, aí nós temos dois tipos, né? Espelhos côncavos e espelhos convexos. Olha só, quando a superfície refletiva for considerada for a interna, o espelho é chamado de côncavo. Já nos casos onde a face refletora é externa, o espelho é chamado de convexo, tá, pessoal? Então aí a diferença está na parte refletora para diferenciar entre côncavo e convexo. Aspectos geométricos dos espelhos esféricos, né? Considerando a geometria desses espelhos. Para o estudo dos espelhos esféricos, é útil o conhecimento dos elementos que os compõem, esquematizado na figura abaixo. Bem, a gente vai já mostrar a figura para vocês, mas na figura que a gente vai ver, C é o centro da esfera, V é o vértice da calota, e o eixo que passa pelo centro e pelo vértice da calota é chamado de eixo principal. Olha só, está aqui a imagem, certo? A gente tem aqui, ó, as demais retas que cruzam o centro da esfera são chamadas de eixos secundários. O raio da esfera R, que origina a calota, é chamado de raio de curvatura do espelho. Então, pessoal, a gente tem aqui o nosso espelho, ó, pode ser côncavo ou pode ser convexo, os elementos são os mesmos. A gente tem essa linha que divide o espelho bem no meio aqui, que a gente chama de eixo principal. E sobre o eixo principal, a gente tem aqui o vértice, tem o foco do espelho, que é um ponto médio entre o vértice e o centro de curvatura. O centro de curvatura é a distância do vértice até o raio da calota que gerou esse espelho, que a gente chama também de raio de curvatura. Então, esses são os elementos do espelho. E olha só, ao meu lado, eu tenho os elementos do espelho. Vejam que eu tenho um espelho, não importa se ele é côncavo ou convexo, os elementos serão os mesmos. Aí eu vou ter o vértice, o foco, o centro de curvatura, o eixo principal do espelho e também o raio de curvatura, que é a distância do vértice até o centro de curvatura. Esses pontos, eles são extremamente importantes para a gente entender
como é que se formam as imagens de um espelho esférico, tanto côncavo quanto convexo. Na aula que nós estamos aqui, nós vamos saber como se formam essas imagens. Mas antes, algumas observações ainda sobre as características do espelho esférico. O espelho esférico é um sistema óptico que consegue conjugar a um ponto objeto um único ponto como imagem. Então ele é chamado de estigmático, né? Quando nós temos apenas uma imagem formada, eu digo que é um sistema estigmático. No entanto, espelhos esféricos só são estigmáticos para os raios que incidem próximos do seu vértice e com uma pequena inclinação ao eixo principal. Um espelho com essas propriedades é conhecido como espelho de Gauss. É importante, né, pessoal? Esses espelhos, os esféricos, eles só vão fornecer imagens nítidas se eles seguirem essas propriedades do espelho de Gauss, ou seja, eles são os raios que incidem devem incidir próximos do seu vértice com uma pequena inclinação ao eixo principal, tá certo? Então aqui, ó, essa inclinação aqui do eixo no eixo principal, ela é importante nesse ângulo θ, né? Ele tem que ser até 10 graus para que a imagem seja nítida. Muito bem, pessoal. Vamos agora às propriedades dos espelhos esféricos, que elas são muito importantes para que a gente consiga entender como são a formação das imagens nesse tipo de espelho. Aqui, nós temos nessa imagem um espelho convexo, tá bom? A parte refletora é a parte externa do espelho. Então, os raios eles estão incidindo desse lado aqui do espelho. Agora, a forma com que o raio incide no espelho vai identificar os raios que vão ser refletidos pelo espelho. Então, são 4 propriedades muito importantes e essas propriedades elas são utilizadas para a formação da imagem. Olha aqui, todo raio luminoso que incide paralelo ao eixo principal, aqui eles estão, ó, incidindo paralelo ao eixo principal. Quando eles refletem no espelho, eles refletem numa direção que passa pelo foco do espelho. Veja que esse raio que refletiu aqui, ó, ele refletiu para cá, para o mesmo lado de onde estava o raio incidente, mas o prolongamento dele, ó, está passando aqui pelo foco virtual, porque o espelho convexo, ele tem um foco virtual. O foco do espelho convexo está atrás do espelho. Para que a gente entenda como é que isso acontece, a gente tem aí uma animação para mostrar para você, muito interessante, olha só. Você vai ver os raios incidindo paralelo ao eixo principal, aí está o espelho convexo desenhado. Veja, incidiu paralelo, voltou para o mesmo meio. Só que os prolongamentos dos raios incidentes, todos eles passarão pelo foco, olha só. Todos os prolongamentos dos raios refletidos vão passar pelo foco. Incide paralelo, volta passando pelo foco. É a primeira propriedade, a primeira regra importante para a gente entender a formação de imagens nos espelhos esféricos. Temos agora a segunda propriedade, também extremamente importante, que na verdade essa segunda propriedade é o inverso da primeira. Porque pelo princípio da reversibilidade do raio de luz, se o raio de luz percorre um caminho, ele pode percorrer o caminho contrário perfeitamente. Então, olha só, todo raio luminoso que incide numa direção que passa pelo foco do espelho, reflete paralelamente ao eixo principal. Agora, pessoal, os raios incidentes, eles estão aqui, ó, passando pelo foco do espelho. Veja que todas as setinhas que estão em direção ao espelho, incidindo no espelho, elas estão incidindo, passando pelo foco. E aqui eu já tenho um espelho côncavo, tá? Toda vez que o raio incidente passa pelo foco, ele volta paralelo ao eixo principal. Temos também a animação para mostrar para você, olha só. Vamos ver. Aí está o nosso espelho, certo? E aí, olha só,
incide no foco, volta paralelo. Aí eu já tenho um espelho convexo, olha só, mas a regra é a mesma. Ou seja, incide passando pelo foco, volta paralelo ao eixo principal do espelho. Ok? Agora nós temos a terceira propriedade. Essa terceira propriedade diz que todo raio luminoso que incide passando por uma direção que coincida com o centro de curvatura do espelho, irá refletir sobre si mesma. E aqui eu tenho a imagem, olha só, o raio incidente está chegando aqui. Essa direção de incidência passa pelo centro de curvatura. E aí volta em cima dele mesmo, olha só, o raio refletido e o raio incidente estão um sobre o outro, porque se ele incidir passando no centro de curvatura, ele volta por cima dele mesmo. É a terceira propriedade. A quarta propriedade agora, pessoal, ela vai dizer o seguinte: todo raio luminoso que incide no vértice do espelho reflete simetricamente em relação ao eixo principal do espelho. Refletir simetricamente significa que volta com o mesmo ângulo. Olha só aqui na imagem. O raio incidente ele está aqui, ó, chegando no vértice, e o raio que volta, ele volta formando o mesmo ângulo que o raio incidente formou. O ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais, né? É como se fosse aquela propriedade lá do espelho plano. Então aí tem as quatro propriedades, os quatro raios notáveis, a gente também pode chamar assim, raios notáveis, que explicam a formação das imagens. Que é o que a gente vai ver agora. Formação das imagens em espelhos convexos. Vamos começar pelos convexos. Olha aí, pessoal. O espelho convexo, ele só pode formar a imagem de uma maneira. Se eu colocar um objeto na frente de um espelho convexo, a imagem sempre vai ter as mesmas características. Ela vai ser uma imagem menor, virtual e direita. Direita por quê? Porque ela está na mesma orientação do objeto. Veja que o objeto é uma vela aí, né? A vela está com a chama acesa para cima, a imagem também dessa vela vai aparecer com a chama acesa para cima. A gente diz que é uma imagem direita. Então aí eu tenho uma imagem menor, virtual e direita. Como é que se forma essa imagem? Com as propriedades apresentadas, né, é possível localizar geometricamente a imagem gerada por um objeto situado em qualquer posição do eixo principal e determinar suas características. Nesse caso aí, as características da imagem são menor, direita e virtual. Tá certo? E está atrás do espelho, então é virtual. Agora, vamos passar para a próxima. Olha só, para que a imagem possa ser localizada, essa aí a gente já falou, geometricamente, é preciso a gente lançar os raios notáveis. Veja que nessa imagem eu tenho dois raios notáveis aqui, aquelas propriedades que a gente viu. Aquele que vai paralelo ao eixo principal, reflete passando pelo foco do espelho, refletiu para cá. E a outra é o raio que incide no centro de curvatura e volta sobre ele mesmo. Temos aí uma animação para mostrar para você da formação da imagem no espelho convexo. Olha só, tá aí, ó. Veja que os raios, um é paralelo ao eixo principal e o outro passa pelo centro de curvatura. O que foi passando pelo centro de curvatura voltou por cima dele mesmo e o que foi paralelo voltou numa direção que incide sobre o foco. Observe que a interseção desses dois raios formam ali a imagem, ou seja, os raios saíram lá da ponta da vela, a interseção mostra onde está a chama da ponta da vela e ali eu posso construir a minha imagem, né, de uma maneira bem parecida com a imagem do objeto. Só que ela é menor, virtual e direita. Ok, pessoal? Bem, essa é a imagem para o espelho convexo. Agora nós vamos ver as imagens para o espelho côncavo. Nós temos aí situações diferentes, porque o espelho côncavo, ele forma vários tipos de imagem, dependendo da posição do objeto. Dependendo de onde o objeto se situe, a imagem vai ser diferente. Então nós temos várias situações. Vamos começar com a situação da letra A, que é quando o objeto está além do centro de curvatura, ou seja, atrás do centro de curvatura. A imagem,
que vai aparecer, ela vai aparecer entre o foco e o centro de curvatura e ela vai ser real, invertida e menor que o objeto. Como a gente vai ver agora na nossa animação, olha só. Duas propriedades importantes vão aparecer aí. A que passa pelo vértice e a que vai paralela ao eixo principal. Veja que essas imagens, elas formam esses raios que saíram lá da vela, um foi paralelo ao eixo principal e o outro passou pelo vértice. O que passou pelo vértice voltou simetricamente, o que foi paralelo voltou pelo foco. E aí a formação da imagem, você vê aí que a imagem é invertida, tá? Ela é invertida, ela é menor e está entre o foco e o centro de curvatura. Segunda situação, letra B. Agora vamos aproximar um pouco mais o objeto do espelho. Agora vamos colocar o objeto em cima do centro de curvatura. A imagem também se forma em cima do centro de curvatura. Ela vai ser real, invertida e do mesmo tamanho, como mostra a animação. Olha só. Dois raios novamente, o que vai paralelo e o que incide no vértice. O que vai paralelo volta pelo foco, o que incide no vértice volta simetricamente em relação ao eixo principal. Veja que agora a imagem foi formada exatamente no mesmo lugar onde estava o objeto. E aí eu tenho uma imagem real porque está na frente do espelho, tá? Está no mesmo lugar do objeto, invertida e do mesmo tamanho agora que o objeto. Terceira situação, vamos aproximar um pouco mais a vela agora do espelho. Objeto entre o centro de curvatura e o foco. A imagem vai aparecer atrás do centro de curvatura. E ela vai ser real, invertida e maior que o objeto. Olha só na animação. Veja, a vela está mais próxima. Aí, olha só onde está a imagem. Eu coloquei agora o objeto entre o foco e o centro de curvatura. A imagem ficou para trás do centro de curvatura. Ela é real, invertida e agora ela é maior do que o objeto. Veja só, né? Real, invertida e maior que o objeto. Os dois raios são os mesmos, o que vai paralelo e o que incide no vértice. Ok? Mais uma situação agora. Vamos colocar o objeto em cima do foco. Objeto sobre o plano focal, ou seja, em cima do ponto que é o foco. E aí, gente, é interessante. Nessa situação, a gente não vai ter imagem. A gente disse que a imagem está no infinito. Veja só a animação. Objeto sobre o foco. Os raios, o que vai paralelo e o que incide no vértice, não se cruzam. Se os raios não se cruzam, não tem imagem. A imagem é no infinito. Ou seja, se eu colocar um objeto em cima do foco, na frente de um espelho côncavo, eu não vou ver imagem nenhuma. Não se forma imagem. A imagem está no infinito. Isso aí é muito interessante. Isso só acontece quando o objeto está sobre o foco. E agora a última situação, né? Que é aquela situação onde eu vou colocar o objeto entre o foco e o vértice do espelho, o mais próximo possível, quase lá colado no espelho, né? Vai ficar entre o foco e o vértice. E a imagem agora, pessoal, vejam só, ela vai se formar atrás do espelho. Ela vai ser virtual, direita e maior que o objeto, como vai mostrar aí na nossa animação. Olha só, agora eu tenho um objeto bem pertinho do espelho, entre o foco e o vértice. Veja que agora o raio que passa pelo centro de curvatura, o raio que vai paralelo, volta numa direção que passa pelo foco, e o outro raio que incide no vértice volta simetricamente em relação ao eixo principal. E aí eu vou ter uma imagem, olha só, maior, virtual e direita. É a única vez que o espelho côncavo produz uma imagem virtual, tá, pessoal? É quando o objeto está pertinho do vértice, entre o foco e o vértice. Tá bom? Veja que para o espelho côncavo a gente tem inúmeras possibilidades. Para o espelho convexo só tem uma, né? No espelho convexo a imagem é menor, virtual e direita. Muito bem, pessoal, chegamos ao final aqui da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Me despeço de vocês e a gente se encontra aqui em outra oportunidade. Tchau!